A nossa questão comentada de hoje é sobre concordância. Você está vendo aí na tela? A banca Consulplan e está vendo o nome Osiel Leite. Osiel Leite é o nosso seguidor que pediu, né, que a gente fizesse uma questão dessa banca Consulplan. Quando eu não coloco data, eu não coloquei Consulplan 2020, é porque ela não é de 2020. Porque a banca Consulplan, nesse assunto que o Osiel me pediu, a última questão que fez foi essa aí, se não me engano, é de 2018. Mas, enfim, eu estou atendendo uma solicitação, quando você quiser também, lá no comentário do vídeo você coloque. Olha o que a Consulplan pediu na tela. Dentre as variantes para o segmento, ali não havia mistério. Assinale a que está de acordo com a correção gramatical, caso o vocábulo mistério seja substituído por mistérios no plural. Então vejam aí pelo seu conhecimento prévio o que é que você vai marcar. Vai lá. Olha, para quem já estuda para concurso, para quem é uma pessoa que está sempre inteirado com essa noção, eu acredito que essa questão seja uma questão relativamente tranquila. Porque ela tem, olha aí na tela, uma frase no texto que era: ali não havia mistérios. E nós temos aí o verbo haver. E se você olhar uma das opções, que foi a letra B de bola, o verbo haver foi trocado pelo verbo existir. Isso faz a gente se lembrar de um assunto que nós vamos rever aqui, que é o que a gente chama de verbos impessoais. Isso é um conceito gramatical. O verbo se chama verbo impessoal quando ele não tem sujeito. E aí, isso interfere na questão da concordância. Por isso que a Consulplan pediu. Porque, teoricamente, o sujeito é o termo que é responsável pela flexão do verbo. Todo verbo no plural é porque tem um sujeito no plural. Todo verbo no singular é porque tem um sujeito no singular. Agora, se a oração não tem sujeito, isso afeta a concordância. Então, eles ficam sempre no singular. Eles não se classificam. O verbo impessoal. Por exemplo, um dos verbos impessoais é o verbo da questão. É o verbo haver. Mas não é qualquer verbo haver que é impessoal. O verbo haver que é impessoal, nós já falamos aqui outras vezes, é o verbo haver que está no sentido do verbo existir ou que está no sentido do verbo ocorrer. O existir e o ocorrer, esses verbos aqui variam, porque o existir e o ocorrer são verbos pessoais. O que não varia é o verbo haver. Então, o verbo haver, sendo impessoal, ele vai ficar somente no singular, independentemente de qualquer coisa. Então, por exemplo, quando eu falo assim, existiam muitos interessados no produto, por exemplo. Existiam muitos interessados. Então, eu coloquei esse existiam flexionado no plural, porque eu estou falando da existência de muitos interessados. Mas se eu colocar o sinônimo, que é o verbo haver, vai ficar o quê? Havia muitos interessados. E aí você, para caprichar, acaba colocando um plural que não tem. Se o verbo haver estiver no sentido de existir, ele não varia. Vai lá na tela. A letra B de bola, ela não é a resposta. Porque quando eu falo ali não existia mistérios, se eu estou falando da existência de mistérios no plural, tinha que ser ali não existiam mistérios. Tá? Existiam no plural. Porque o verbo existir varia. Mas o verbo haver, vai na tela, mesmo sendo mistérios, ele não tem plural. Então a resposta não é a letra C também. Eu não posso colocar que ali não haviam mistérios. Então a letra C saiu. Acertou a questão quem marcou a letra A. Ali não havia mistérios. A banca pegou leve aí. Por exemplo, vão ocorrer
novos protestos. Eu aqui escrevi uma expressão verbal. Eu aqui coloquei uma locução verbal com o verbo ocorrer. Observem que o verbo auxiliar, que é o primeiro, ele está no plural, vão ocorrer, porque são novos protestos. Mas eu te disse que o verbo haver, no sentido de existir ou de ocorrer, não varia. Então, eu não posso falar vão haver. Eu teria que dizer vai haver novos protestos. Deve haver outras soluções. Ia haver novos encontros. Então, também, a gente pode dizer que, nesse caso, a expressão fica invariável. Então, repito, não é importante que você saiba de cor o verbo haver. O verbo haver não é importante que você saiba de cor que ele é um chamado verbo impessoal. Mas você tem que saber esse lance da flexão. Olha a letra E, D de dado, aliás. Na letra D de dado, ó. Não poderiam haver mistérios, não. Porque se nós estamos falando da hipótese de existir mistérios, eu poderia dizer que não poderiam existir, mas não poderia haver mistérios. Tá certo? Agora vejam só. Hão de existir boas pessoas. Observem que agora eu usei uma expressão com o verbo haver e essa expressão variou. Motivo, esse verbo haver não está no sentido de existir. O existir está aqui. Ó. Então, aqui é devem existir, podem existir. Então, isso aqui não é no sentido de existir. Se ele não está no sentido de existir, ele é um verbo pessoal. E se ele é um verbo pessoal, ele é um verbo flexionável. Ele pode se flexionar, ele pode variar para o plural. Tá? Por exemplo, há de haver outros encontros. Observe agora, há de haver outros encontros. Agora observem que eu coloquei o verbo haver sem variar. Por quê? Porque aqui o haver está no sentido de existir. Hão de existir encontros, mas há de haver outros encontros. Então aqui, ó, eu diria hão de existir. Com o verbo existir, varia. Com o verbo haver no sentido de existir, não varia. É isso. Então, quando o Osiel me pediu que fizesse uma questão da Consulplan, ela está feita. Sobre concordância, gente, é um assunto que cai muito. Dos assuntos que mais caem em prova, concordância é um deles. Por quê? Porque é óbvio que é um mecanismo importante, interessante, necessário, até para você se comunicar e escrever. Então, se você quer estudar concordância com mais regras, ou com todas as regras que a gramática traz, olha aí, acesse lá no meu site www.ricardoerce.com.br curso chamado Exercitando Português. O item concordância verbal. Eu tenho aí todos os assuntos. Tem a concordância verbal, tem a concordância nominal, tem a pontuação, tem a crase, tem o período composto, tem interpretação de texto, tem tudo. No mesmo esquema, o curso de concordância, ele parte de questões variadas, de bancas variadas, e nós vamos listar o que é concordância, o que é concordância lógica, o que é concordância atrativa, quais são os casos de sujeito simples, de sujeito composto, de verbo impessoal, e assim por diante. Então, vai lá, anote o endereço e procure www.ricardoerce.com.br.